E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Do Elon Musk, por exemplo. Apesar dele conquistar tudo que a gente vê que ele conquistou e consegue colocar as coisas dele pra funcionar muito bem, a gente não sabe, às vezes, né, como é que é ser ele ali, lidar com tudo isso, enfim, né? Você tinha falado que ele tem um certo autismo leve ali. Isso. Ele descreveu isso num show recente, né, que ele apresentou, ninguém sabia. Então a gente supõe que ele esteja falando de alguma coisa que ele fez uma avaliação profissional e que revelou isso. Inclusive, na bolsa, eu vim para cá lendo a biografia dele. Legal, cara. Justamente para poder entender isso. Essa pergunta que você tá fazendo é a pergunta que eu quero tentar também descobrir. Ainda não sei o suficiente, né? Você já viu ele no Joe Rogan? Já chegou a ver? Vi algum trechinho, um trechinho só, não vi tudo. Mas você vê que ele tem uma coisa bem excêntrica no processo de apresentação dele, né? Eu lembro de uma coisa muito específica do Joe Rogan perguntar algo pra ele. Aí ele falou assim, deixa eu pensar um pouco nisso. Aí o podcast ficou em silêncio por 1 minuto e meio, 2 minutos quase. E aí ele fez assim, ficou assim o tempo inteiro. Aí voltou e tipo uma metralhadora de ideias ali. E aí você vê que é um cara interessantíssimo da gente olhar e eu acho que até por às vezes uma inspiração, talvez. Eu vejo o seguinte, no caso dele, por exemplo, ele é um indivíduo. As pessoas às vezes confundem muito você olhar para o Elon Musk e concordar ou discordar dele. Isso é um outro problema, não é disso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo qual é o processo, como é que as coisas acontecem, né? E ele é um cara que eu acho que... Eu não sei se esse é o tipo de coisa que adianta você ter a inspiração. Porque é muito estrutural, né? De como aquele indivíduo como ele funciona. O jornalista que fez a biografia dele estava falando um pouco disso, que eles sentaram na mesa para eles conversarem, para ele falar como é que ele queria fazer essa biografia, e ele estava determinado a dizer que ele só ia ajudar a biografia se ele pudesse ler antes e acrescentar nota de rodapé. E aí o cara expôs, e aí quando foi a rodada do Elon Musk de contra-exposição, ele falou, não, então tá bom, tá tudo certo, e aí o de acertou já foi embora. Ele tem um caráter assim, muito resolutivo, uma forma de pensar que você vê que é diferente, né? Ele tem uma fixação nessa história de Marte. Quando você entra no escritório dele, tem lá Marte como ele é, e Marte é assim, uma simulação de Marte habitado e tal. Então é uma fixação que tudo gira em torno desse objetivo. Então todos os projetos que ele tem feito estão lidando com este aspecto. Então tudo de alguma forma converge para isso. Desde Tesla, até a questão da SpaceX, até Cara, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Então tá tudo culminando para isso. E aí você tem certos hiperfocos que de fato te dão uma fixação num tema que te dá, de alguma forma, uma vantagem, entre aspas, não sei se é exatamente isso, mas assim, é um motor de motivação que ele é muito forte. Então, nesse sentido, é uma coisa interessante. No entanto, você fez um apontamento importante. Como é que é ser ele? Como é que é viver a vida pessoal dele? Né? Como é que é a experiência de ser? Porque essa é uma grande contradição no caso do autismo leve. Né? Você tem uma explosão, você tem aquela motivação absurda para alguma coisa, né? Você viu, quando a gente chegou aqui, né, para as pessoas que estão assistindo, eu já comecei a falar, nossa, porque o microfone, porque a luz, porque esse é um hiperfoco meu agora. Eu estou assim, fascinado com isso. Com vídeo, né? Com vídeo, com produção, eu estou nesse negócio. Então isso é um motor. Por outro lado, a contradição é que isso também te traz uma dificuldade de relacionamento social muito grande. Por exemplo, o Elon Musk tem uma hora que ele fala assim, eu tô pensando, eu tô querendo agora namorar, também um tempo para namorar também. Mas eu não sei como é que eu organizo. Quanto que a mulher quer para namorar? 5 horas? Será que 10 horas dá? Quantas horas que ela quer? Interessante, cara. Então, veja, olha a dificuldade dele se colocar no lugar do outro para tentar entender. Olha, eu te confesso que isso eu acho uma das coisas mais difíceis realmente. Ele gostaria de ter uma listinha de regras, né? Igual você falou da distância do braço. Ele gostaria de 5 horas por dia. Exatamente.